Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio número 117, gravado em 10 de agosto de 2025. O único objetivo de uma empresa é gerar lucro e convertê-lo em caixa operacional e free cash flow. Investir, pagar suas dívidas e pagar dividendos para os seus sócios. Eu vou repetir. O único objetivo de uma empresa é gerar lucros e converter esses lucros em caixa operacional, investir o seu CAPEX, gerar free cash flow, pagar suas dívidas e pagar dividendos. Uma terceira vez, lápis e papel na mão porque lá vem conhecimento. O único objetivo de uma empresa, a única meta de uma empresa é gerar lucros, convertê-los em caixa operacional, com este caixa operacional pagar os seus CAPEX, os seus investimentos, gerar free cash flow, fluxo de caixa livre, e este dinheiro, que é o verdadeiro lucro de uma empresa, deve pagar as suas dívidas e pagar dividendos para os seus sócios. Eu sempre digo para pessoas que na vida pessoal, muitos clientes procuram conselhos, e para as empresas, esqueça assuntos abstratos, principalmente dentro das empresas, mas isso vale para a sua vida pessoal também. Não perca seu tempo discutindo o que é inteligência, discutindo o que é liderança, discutindo o que é sucesso, discutindo o que é felicidade. Vocês imaginem, algumas empresas chegaram a criar, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, a loucura total, o Chief Happiness Officer, o escritório do chefe do escritório da felicidade, Chief Happiness Officer. Isso é uma loucura. Estes conceitos abstratos e que quando chegam nas empresas são traduzidos por ESG, são traduzidos por diversidade, igualdade, inclusão, estes assuntos todos tiram o foco de uma empresa. O foco de uma empresa é grana, money, dinheiro, porque isto é o que paga todas as contas. Dinheiro é o que traz bem-estar social. Dinheiro é o que traz paz para dentro de uma família, para dentro de uma empresa e para dentro de uma sociedade. Como dizia Jack Welch, todos os objetivos sociais do mundo sem lucro não tem sentido algum. Nós queremos gerar lucro, convertê-lo em caixa operacional, em free cash flow, pagar dívidas e dividendos, para que nós possamos pagar também, obviamente, funcionários, bônus, promover crescimento através do CAPEX, pagar impostos justos, impostos moderados, não os roubos que normalmente são os impostos, especialmente em países como o Brasil, para que toda a sociedade evolua. Se você tirar todos os preconceitos esquerdistas, comunistas, socialistas e estes istas terríveis que infelicitam a humanidade da sua cabeça, e você procurar fatos e dados, a humanidade só evoluiu, só melhorou a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, que é o que muitos destes canalhas dizem que defendem, mas ficam maltratando as empresas, que é a única fonte que pode melhorar a vida das pessoas. Se você olhar os fatos e dados da história da humanidade, a sociedade só evoluiu, a sociedade só salvou, principalmente os mais pobres, da pobreza total através do capitalismo. Um dia desses eu me dei o trabalho, você pode fazer o mesmo, eu entrei no Google, no Gemini, no Chat GPT, no Grok do Elon Musk, e perguntei assim: quais foram as maiores invenções da história da humanidade? E qual é a métrica que está se usando para isso?
E as respostas, sinteticamente, foram: as maiores invenções da história da humanidade foram a máquina de lavar roupa, foi o vaso sanitário, foram todas as infraestruturas sanitárias que foram colocadas, foi a internet, foi isso, foi aquilo, e a métrica é quantas vidas foram salvas, a primeira métrica, por estas inovações. E numa lista de aproximadamente 200 inovações, as 200 maiores inovações da história da humanidade, que eu procurei em todos esses buscadores e softwares de inteligência artificial, eu não encontrei uma única vez entre 200 inovações, as maiores, segundo essas fontes, a palavra capitalismo. Mas creiam, se a métrica é tirar pessoas da pobreza, salvar vidas da fome, da doença, do crime, a maior invenção da história da humanidade foi o capitalismo. E se você está aí do outro lado, revoltado e dizendo, mas o Mubarak não sei o quê, não perca seu tempo. Você tem duas alternativas. Ou desligue esse vídeo e saia do meu canal. Eu não quero você como inscrito no meu canal, você não contribui nada para a humanidade. Ou você toma um chá de humildade e de ciência e de curiosidade e de inteligência e faça uma pesquisa isenta e veja quem salvou mais vidas, quem tirou mais pessoas da pobreza, a não ser o capitalismo. E o capitalismo, fundamentalmente, ele baseia-se em lucros convertidos em caixa operacional, free cash flow. É isso. Então, este meu vídeo é dirigido aos gestores das empresas, especialmente a CEOs, a empresários e a gestores de recursos humanos. Porque estes cargos, essas posições são os principais responsáveis pela cultura dentro de uma empresa. E você não pode, se você estiver nestas posições, permitir que lorotas, que canalices, que bobagens como ESG, diversidade, igualdade, inclusão, entrem na sua empresa, distraiam as pessoas, enlouqueçam as pessoas e você perca o foco no que realmente interessa. É lucro, é lucro, é lucro convertido em caixa, 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 convertido em free cash flow, free cash flow, free cash flow, grana no bolso do empregado, grana no bolso do empresário. É isso que faz uma sociedade tornar-se cada vez mais pacífica e civilizada. Para encerrar esse vídeo, antes da conclusão, eu fico muito indignado com, por exemplo, esse tipo de pesquisa. Deixa eu localizar aqui. Uma pesquisa da McKinsey e da Harvard, onde... deixa eu localizar aqui rapidinho, onde o pessoal da McKinsey e o pessoal da Harvard, eles não ficam nem vermelhos para fazer alguns tipos de afirmação. Deixa eu chegar aqui no slide, onde eles fazem afirmações que eu reputo como cretinas, como irresponsáveis. Por exemplo, o texto está em inglês, mas eu vou traduzir aqui para nós todos. Diz assim, esse texto eu extraí do New York Times. De acordo com um estudo em 2020, feito pela McKinsey Company, a maior empresa de consultoria do mundo, as companhias que investem em diversidade de gênero, colocam diversidade em posições de liderança, são 25%, mas elas têm 25% a mais de probabilidade do que aquelas que não investem em atingir retornos financeiros
quando elas são comparadas com seus competidores. Olha o estudo da maior empresa de consultoria do mundo, McKinsey Company, que quem investe em diversidade de gênero, nas posições de liderança, tem 25% mais probabilidades de atingir retornos financeiros do que quem não investe. Aí tem um outro estudo da Harvard Business Review que reforça esse ponto destacado pela pesquisa da McKinsey. Empregados nestas companhias que encorajam a diversidade têm 45% mais chances, mais probabilidades de fazer com que as suas empresas tenham mais market share e uma probabilidade 70% maior de conquistar novos mercados. Eu diria para você assim, para vocês assim, quando eu vejo essas pesquisas, e ainda mais vindas de instituições que na minha juventude eu aprendi a respeitar demais, a exaltar, pô, Harvard, McKinsey, os caras não ficam nem vermelhos de escrever esse tipo de bobagem. Da onde você tira? Que mente maluca criou um algoritmo, criou uma equação, criou uma análise de dados que deve ser totalmente enviesada, totalmente mentirosa, dizendo que quem investe em diversidade, quem investe em igualdade, quem investe em inclusão, investe nas empresas, elas têm 25% mais chances. Quer dizer, você está medindo chances, 70% mais chances. Mas que vergonha! Você aí do outro lado, você não ficaria envergonhado de passar uma informação desse tipo, uma informação totalmente, olha, para falar o mínimo, uma informação totalmente subjetiva? Mesmo que você tenha feito contas malucas, você não tem vergonha de utilizar estes canais como McKinsey e Harvard para falar tanta besteira e defender um ponto de vista enviesado que você tem nessa cabeça? Isso é uma vergonha. E quando eu faço esses vídeos, não é para ficar falando mal desses caras, porque o que eles falam já fala mal por si mesmo. Eu estou falando porque eu vejo muitas vezes pessoas ingênuas em RH, pessoas ingênuas como CEOs, pessoas ingênuas como empresários, acreditando nessas bobagens. E aí eu fico também analisando pessoas que têm bastante repercussão na mídia, no mundo digital. Aquele cara dos Estados Unidos, o Simon Sinek, que tem as palestras as palestras dele no TED, elas estão entre as mais visualizadas. Estes caras, eles cometem um verdadeiro crime, porque se você observar o que esses caras falam, é sempre demonizando as empresas, sempre demonizando os empresários. E quando você demoniza quem empreende, quem gera empregos, da forma que é demonizado, você pode apontar erros. Vocês acham que na minha consultoria eu não tenho muito perrengue com os meus clientes, especialmente com CEOs, empresários e gestores de RH sobre esse assunto? Vocês acham que eu não aponto erros deles? Claro que faço isso. Mas nós estamos todos, consultoria, empresários, empregados, nós estamos todos do mesmo lado e estamos ligados por uma meta que é produzir lucros e convertê-lo em caixa e pela boa fé. E temos divergências, obviamente. Agora, esses caras não. Eles colocam os empregados como anjos de um lado e colocam os patrões como demônios, demonizar do outro. Como eu já fiz podcast sobre isso, eu não vou repetir agora, como Simon Sinek uma vez disse, sacrifique
aproveitando-se da pandemia, sacrifique os números, mas não sacrifique as pessoas. Só que o idiota não entende que por trás dos números, que ele diz, sacrifique os números. O que significa exatamente sacrificar os números? O que significa exatamente isso? Sacrificar o caixa? Sacrificar o lucro? Sacrificar o free cash flow? Sacrificar a empresa colocando dívidas? Sempre que você fala sacrifique os números, é uma besteira gigantesca. E aí eu não sei se o cara é um oportunista ou é um canalha ao falar isso, ou se é um idiota ao falar isso, porque por trás dos números existem clientes, existem fornecedores, existem os impostos. Como assim sacrificar números e pessoas e não as pessoas? Que frase demagógica, que frase populista, que frase imbecil. Conclusão. Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio 117? Gestor de RH, CEO empresário. Uma das metas que qualquer empresa precisa ter, do Boteco do Zé, na esquina da Rua Augusta, em São Paulo, a Tesla, do Elon Musk, é melhorar a cultura da empresa. E como você melhora a cultura de uma empresa? Trazendo as pessoas para a realidade. Mas o que é a realidade? A realidade é o lucro. A realidade é o caixa operacional. A realidade é o CAPEX. A realidade é o free cash flow. A realidade é a dívida. A realidade é o pagamento de dividendos. A realidade é o pagamento de bônus. Esta é a realidade. Nós, consultores, empresários, palestrantes, formadores de opinião, especialmente nós, mais velhos, mais sêniores, nós deveríamos ter como missão estabelecer através do nosso recado, da nossa mensagem, do nosso conteúdo, da nossa influência, um clima de harmonia e cooperação entre patrões e empregados, e não um clima de antagonismo. E se você falar com esses caras, a turma do Simon Sinek, a turma desses escritores e palestrantes brasileiros, eles vão dizer, não, mas nós não queremos colocar patrões contra empregados. E querem sim, porque não adianta você falar que não quer, mas aí eu olho as suas palestras, eu leio os seus livros, eu assisto aos seus vídeos, eu ouço os seus podcasts e vejo sempre o empresário sendo demonizado, os líderes sendo demonizados e o grande grupo de empregados sendo angelizado. E nós sabemos que não existem anjos na face da terra. Nós, pessoas, nós nascemos com mais tendências para o mal do que para o bem. Pô, você não observa a vida? Você não observa qual é o tamanho do esforço para que nós transformemos um bebê, uma criança, num ser humano decente? Se nós ficarmos apenas dizendo que as pessoas nascem boas, nós somos idiotas. Nós somos idiotas. E nós que temos mais experiência, os mais velhos, através da influência que um consultor como eu, que um gerente de RH, que um gestor, que um CEO ou que um empresário tenha dentro da empresa, nós precisamos estabelecer um clima de discussão de problemas, de correção de problemas, sim, claro, mas que esta correção seja feita num clima de respeito e de harmonia e de cooperação entre patrões e empregados que estão absolutamente do mesmo lado. Porque o que os une do mesmo lado é o contrato de trabalho. O contrato é para unir, não é para antagonizar. Não esqueçam disso. Paulo Mubarak gravou o episódio número 117, em 10 de agosto de 2025.